Olá, seja bem-vindo a mais um programa Evangelho Puro e Simples da Igreja Batista da Vila Brandão, aqui no canal 9, Band Colinas. Que Deus te abençoe e vamos continuar nessa jornada maravilhosa pelo Evangelho. Temos falado no Evangelho de João, aonde o Senhor tem multiplicado os pães, aonde o Senhor andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra de Deus, e agora nós vamos ver esse Jesus, que é o pão da vida. Quando ele multiplica os pães ali, os discípulos se alegram, as pessoas que estão ouvindo se alegram, mas agora, no texto que nós vamos ler hoje, nós vamos ver e entender quem realmente é o pão da vida. E olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 24 ao 35, aonde vai nos mostrar essa verdade maravilhosa. O povo estava atrás de Jesus pelos milagres e pela comida. Coisas sobrenaturais estavam acontecendo ali. Mas olha o que o texto diz. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foram para Cafarnaum procurar Jesus. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegaste até aqui? Você lembra que a gente já falou aqui que Jesus, quando ele multiplica os pães, ele vai para o monte, os discípulos vão à frente. Jesus encontra com eles ali no mar, andando sobre as águas, e eles vão para esta cidade. As pessoas que estavam ouvindo não viram essa movimentação, porque foi à noite. E eles perguntam a Jesus: como que o Senhor chegou até aqui? Jesus responde: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Olha como que Jesus trata no cerne, no alvo ali da busca daquele pessoal. Eles estavam ali, receberam do alimento físico, receberam do alimento espiritual, mas agora estavam colocando o seu foco simplesmente naquilo que era físico, no pão e no peixe. E como você sabe, um pãozinho assim com um peixe frito, um peixe ali assado, é uma coisa muito boa. E o pessoal estava indo atrás de Jesus por causa da comida. Jesus então traz essa palavra um pouco dura. E ele continua: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Jesus então agora tira o foco das pessoas dos milagres em si, da multiplicação em si, e coloca naquilo que é verdade, a palavra, porque é ela que nos sustenta. Não trabalhem só por aquilo que se estraga. Não, a comida nós vamos ter através do suor do nosso rosto, do nosso trabalho, mas a palavra da verdade, que é o próprio Jesus, nós temos que trabalhar por ela, viver por ela, porque é ela que nos alimenta de verdade. Lembra quando a gente falou sobre a tentação de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede do Senhor. E o texto continua dizendo: então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que enviou. Note, não adianta estar atrás só dos milagres, porque só o milagre ele não salva. O milagre em si maior, que nos traz salvação, é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Muitos hoje estão caminhando atrás dos milagres, atrás dos pães, dos peixes, de momentos assim, assado, e estão buscando tantas coisas aí, tanto misticismo, tanta coisa para colocar na sua vida, mas nada disso preenche. O milagre é algo momentâneo, a salvação é eterna. A palavra de Deus nos traz essa vida eterna. E nós temos que colocar a nossa mente nisso, em conhecer a Deus. Como o Senhor diz, crer naquele que Ele enviou. Olha o que o texto continua dizendo. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em Ti? O que você fará? Jesus está explicando a sua palavra para eles. Note que eles ainda estão presos na questão dos milagres. Então nós temos que crer naquele que Ele enviou, certo? Mas que milagre que Ele vai fazer? Qual o sinal que Ele vai fazer para a gente crer? Eles queriam um sinal de qualquer forma.
Então, num ambiente onde há muitos sinais e prodígios, não quer dizer que há salvação. Apenas pessoas interessadas naquele movimento sobrenatural. Mas quando você entende a palavra de Deus, você conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você se transforma, de apenas uma criatura para um filho de Deus bendito, um servo, e um filho de Deus para a honra e glória dele. E isso é a salvação. Olha que o texto continua dizendo: os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer do pão do céu. Então, lá no deserto veio o maná. E o Senhor vai fazer o quê? Nossa, como que nós, seres humanos, somos assim tão, às vezes, egoístas. Nós queremos apenas nos servir, queremos apenas ver os sinais, queremos apenas ver os milagres, mas não entendemos o que de verdade tem na palavra. Porque a palavra que o Senhor estava dizendo a eles era que era mais importante. Jesus venceu ali na tentação no deserto, quando Satanás ele vai mostrar: não, faça com que essas pedras se tornem pão, você pode. E Jesus vai dizer: não, nem só de pão viverá o homem. E aqui as pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus estão querendo pão, estão querendo os milagres, os prodígios, Ou como a gente vai ver durante o primeiro século da era cristã, o pão e o circo ali dos romanos. Eles querem ver os movimentos e acabam se esquecendo que a verdadeira palavra que nos traz vida, aquilo que nos traz a vida e a vida eterna, está em Cristo Jesus, que é Ele mesmo. Crer nele, porque Ele foi enviado da parte do Pai. E quem olha para Ele, vê a Deus. Que coisa maravilhosa. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, você vai ouvir essa canção maravilhosa e já a gente volta com a conclusão desse estudo. Esse chão transborda toda a riqueza que o Criador formou e ofereceu a nós. Misto de povos que clama forte, luta e procura por esperança e amor. Levanta sua voz. Uma esperança existe ao que crê no único e vivo Rei. Tua promessa sempre proclamarei. Somos povo, selados pela luz. Jesus, o Rei desta nação, Rei desta nação. A salvação do meu Brasil, tu és a solução, Rei desta nação. Aflição e fome, paz que se apaga em ambição e dor. Olhamos para o céu, somos eleitos a nunca temer, não desistir desta terra que nos deu, pois já por nós venceu. Se nós nos humilharmos e a te buscarmos, tu nos escutarás. Quem
Brasil, tu és a solução, Rei desta nação. Nós não desistiremos, jamais nos calaremos, proclamaremos a tua salvação, Rei desta nação. Todos numa só voz, para sempre o bendiremos. Glória ao Cordeiro, Senhor da redenção, Rei desta nação. Somos povo teu, selados pela luz. Jesus, o Rei desta nação, Rei desta nação. Esperança és a salvação do meu Brasil, tu és a solução, Rei desta nação. Somos povo teu, selados pela luz. Jesus, o Rei desta nação, Rei desta nação. Esperança és a salvação do meu Brasil, tu és a solução, Rei desta nação. Nós não desistiremos, jamais nos calaremos, proclamaremos a tua salvação, Rei desta nação. Todos numa só voz, para sempre o bendiremos. Glória ao Cordeiro, Senhor da redenção, Rei desta nação, Rei desta nação. Como que o nosso Deus, Ele é maravilhoso. E Ele vai sempre falar aonde nós vamos nos sentir confrontados. E olha que o texto continua dizendo: declarou-lhe Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. As atenções, os ouvidos, aqui estão todos atentos e alertas para o que ele está dizendo. Porque agora ele está trazendo uma mensagem de confrontação. Vocês estão dizendo que Moisés deu o pão para vocês, o maná? Não, vocês estão enganados. Quem deu esse maná que caiu do céu foi Deus. E Ele que dá a vocês o pão da vida. Olha o que eles vão dizer. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus responde com esta afirmação maravilhosa, no versículo 35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Que coisa maravilhosa! Nem só de pão viverá o homem, nem só de multiplicação, nem só de sinais, nem só de prodígios, mas de toda a palavra que procede do Senhor. E o que é essa palavra? É o próprio Senhor Jesus. É a sua palavra bendita e verdadeira, inerrante, infalível. Essa palavra poderosa, como no Evangelho de João diz, que é Ele mesmo, o Senhor Jesus. Porque no princípio Ele estava com Deus e Ele era Deus. Ele era o Verbo, a palavra que se fez carne. Está aqui, pronto, disposto a nos alimentar. Basta a gente olhar para aquilo que realmente importa. Sim, precisamos de milagres às vezes na nossa vida, sim. Precisamos de algumas circunstâncias ser resolvidas ali de forma até sobrenatural, às vezes sim. Mas não é isso que nos traz salvação. O propósito dos milagres de Jesus, da multiplicação ali dos pães e dos peixes de Jesus, é um só: de dar glória àquele que é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. De trazer a verdade, porque ali eles receberam um alimento físico,
mas estavam recebendo um alimento muito maior, que era a sua palavra. E ela dá vida e vida eterna. Que você possa receber dessa vida eterna em sua vida, na sua família, e que Deus te abençoe. Nós voltamos no próximo programa Evangelho Puro e Simples. Até lá!